Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 5 de fevereiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E o Bereg, que é um capitão do exército russo, mas ele é muito conhecido lá, ele é muito ativo nas redes, faz muita coisa por aí. Ele levou um tiro na nuca, ele está internado em estado grave, o prognóstico não é bom. E, olha só, foi um tiro na nuca no ângulo de 45 graus, o que indica a queima-roupa, o que indica execução, tá? Parece que ele foi executado por alguém que estava do lado dele, né? Ele não morreu ainda, tá? Ele tá vivo, tá em situação crítica no hospital, mas os médicos já meio que desenganaram ele, não tem muita solução para o caso dele, a bala tá alojada no cérebro, não vai ter como operar ele, né? Enfim, esse cara, embora ele seja um capitão do exército, né? Do exército russo tradicional, ele era muito próximo ao Prigozhin lá do grupo Wagner, né? E é uma pessoa muito ativa nas redes também. Ele, lá no início da guerra, ele fez um show de rock, teve um show de rock que ele participou, ele levou um crânio de que ele dizia ser de um soldado ucraniano que ele próprio teria matado, do Azov, né? Do batalhão Azov, e daí falou um monte de besteira ali no show e coisa e tal. Enfim, ele, segundo ele mesmo, o próprio Bereg deu uma entrevista para a Medusa, que é uma revista russa, dizendo que ele que inventou o símbolo Z, né, que os russos hoje, é a suástica dos russos, né, que eles usam para marcar os tanques dele, e virou uma espécie de símbolo da guerra, né. Ou seja, esse cara era um cara muito conhecido e foi executado. E a questão agora é, quem é que mandou, quem é que executou ele? Foi o exército russo por conta da proximidade dele com o Prigozhin? Foi o pessoal do Prigozhin porque achou que ele não estava contribuindo lá no grupo Wagner da forma correta? Enfim, a gente pode estar vendo o início de uma briga mais aberta entre exército russo e grupo Wagner, né? Será? Bom, os ucranianos descobriram uma grande concentração de tropas russas aqui próximos a Vuhledar, na cidade de Kirilivka. Eles estavam se preparando para ir para Vuhledar, fazer mais uma ofensiva lá. Os ucranianos agilizaram todo o processo e já acabaram com os russos. Não precisou nem, economizou um monte de combustível. Os russos não precisaram nem ir a Vuhledar para morrer, já morreram em Kirilivka mesmo, né? Porém, a situação em Bakhmut não está fácil. Parece que os russos mandaram mais tropas para lá e iniciaram uma grande ofensiva. A ideia, aparentemente, o que Putin quer apresentar lá no Congresso russo no dia 20 é a conquista de Bakhmut. Então eles estão jogando todas as tropas para tentar avançar e tomar Bakhmut, e isso tem sido falado inclusive pelo Zelensky, pelo alto comando ucraniano, o que dá a entender que pode ser já a indicação de que os ucranianos estão saindo de Bakhmut, né? O próprio Kianin, que é um dos principais comandantes ucranianos ali na região de Bakhmut, mandou um vídeo falando, olha só, tá todo mundo querendo saber onde vai ser a próxima grande ofensiva russa? Pois é, eu vou dizer, tá sendo aqui agora, neste momento, em Bakhmut. Os caras estão jogando muitas tropas, estão vindo com uma ferocidade muito grande, né? Bom, agora, tem alguns bloggers militares russos que estão achando que o alto comando do exército russo não está sabendo da situação real em campo. Mais uma vez, o efeito do relatório cor-de-rosa que os russos adoram passar para os superiores pode estar fazendo com que o alto comando esteja tomando decisões erradas na guerra, né? Esteja enganado sobre a real capacidade russa. Isso significa, em última análise, que essa grande ofensiva pode sair pela culatra. Vamos falar sobre esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Freedom First, Sam Porter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, o rapaz, o nome dele é Igor Mangushev, mas ele era mais conhecido pelo seu nome de guerra, né, no exército, que era Bereg. É esse rapaz aqui que fez um show de rock, botou um crânio que, segundo ele, né, não dá para saber, mas segundo ele era de um guerrilheiro do Azovstal que ele teria ele próprio morto e coisa e tal, e falou um monte de besteira. Mas ele não era só um capitão, não era só um mercenário, ele fazia muita propaganda, aparecia muito na mídia, ele era um cara muito ativo na área da informação, né? Ele não era do grupo Wagner,
mas era capitão da 4ª Brigada do 2º Corpo do Exército, do 8º Exército Russo. Mas aquele negócio, ele tinha uma cooperação muito grande com o Wagner, ele era muito próximo ao grupo Wagner e ao Prigozhin, e fez várias operações juntos com eles e coisa e tal. E a questão toda que eles estão dizendo aqui, assim, segundo ele disse, que ele fez uma entrevista para a Medusa, que é uma revista russa, dizendo que ele que criou o Z. Não dá para saber, né? Ele pode estar mentindo, né? Você vê que o cara é meio maluco mesmo das ideias, pode estar mentindo, mas segundo ele, foi dele a ideia de fazer com a letra Z lá, e depois a letra Z ganhou essa importância toda hoje, virou a suástica da Rússia, né? E, bom, e de repente ele foi morto, recebeu um tiro na cabeça em batalha? Não, os médicos dizem que ele foi ferido com um tiro de curta distância de um revólver ou uma automática na região da nuca e num ângulo de 45 graus. Isso é típico de execução. A pessoa pede para quem vai ser executado se ajoelhar na frente, aí vai por trás, em cima da cabeça, bota a arma assim e dá um tiro. É típico de execução o que aconteceu. Ele foi executado. E, de novo, ele não morreu, tá? Ele tá no hospital, tá grave, situação grave, mas não morreu. Tem imagens aí, eu não vou mostrar aqui porque o YouTube não gosta desse tipo de imagem, mas tem imagens dele no hospital totalmente inconsciente, entubado e coisa e tal. E segundo o boletim médico, ele não tem chance. O prognóstico não tem chance. Mas, de qualquer forma, o Mark Gelotti fala aqui que, não, isso está parecendo execução. Já foi confirmado que é Prigozhin, né? Agora, será que ele foi atacado por ele ser próximo do Prigozhin? Não dá para saber, né? Ou será que foi o Prigozhin que atirou nele, né? O grupo Wagner tem uma política muito forte contra pessoas que recuam na retaguarda, né? Que não conseguem fazer uma ação. E qual que é o problema dessa história aqui? Em princípio, é um cara conhecido, bem feito para ele, lógico, bem feito mesmo, mereceu isso daí. Mas pode ser muito mais do que isso, né? Como eu falei, a gente sabe que tem uma rusga grande já entre o grupo Wagner e o exército tradicional russo, né? Essa ideia do Putin, quando o Putin invadiu a Ucrânia, ele não imaginou que seria uma guerra longa. Ele achou que ia ser uma guerra rápida e que ele quis então organizar a força dele não de forma militar, mas de forma política. Ele quis privilegiar todos os grupos de políticos amigos dele para botar nessa ofensiva. Então botou o Kadyrov, botou o Prigozhin, botou o exército russo. Cada parte do exército era comandado por um general, ele não quis botar um comando grande. Por quê? Questão política. Ele achou que a guerra ia ser rápida e aí tinha um monte de pessoas que iam ficar felizes de terem participado da vitória, né? Só que a coisa não foi assim. E a situação está evoluindo por um motivo, por uma situação em que o Prigozhin, que é o do exército mercenário Wagner, se sente injuriado por ter feito o máximo de conquistas ali na região de Soledar, né? Ele conseguiu conquistar muita coisa ali, e o exército russo não reconhece isso, e estão tentando já meio que botar o Prigozhin de lado ali na região. Enfim, a gente sabe que tem rusga, mas o grande ponto pode ser que essas rusgas tenham chegado à execução mesmo, uma briga aberta entre os dois, né? Então, esse caso do Bereg aqui é realmente uma questão complicada, né? Bom, como eles estão mostrando aqui, ele recebeu um tiro, né, na nuca, a bala está alojada no cérebro, então a chance de fazer alguma coisa seria muito pequena. A mulher dele deu uma declaração dizendo que foi uma execução. Não tem outra forma de definir. E ela está querendo que transportem o marido para a Rússia, porque ele está num hospital ali em Luhansk, na região ali próximo do grupo Wagner. Então, e esse hospital, é lógico, não tem muita capacidade. Ela está achando que, de repente, levando ele para um outro hospital maior na Rússia, talvez consigam tirar a bala, talvez ele consiga sobreviver, né? Foi uma pistola de 9mm que fizeram o tiro, né? Enfim, ela está muito preocupada, quer investigação, quer saber quem foi que atirou no marido dela. É uma coisa séria, porque realmente não foi coisa de guerra, não foi ferimento de guerra.
Se fosse ferimento de guerra, beleza, é guerra, né? Não, foi alguém do próprio, ou do exército russo, ou do grupo Wagner que matou esse cara. E como ele é um cara com muita visibilidade, né, isso pode ter sido até... Muita gente está lendo isso... De novo, eu falo matou porque eu já estou dando um cara como morto, mas não, ele está vivo ainda, ele só está em situação crítica no hospital e o prognóstico é não tem jeito, vai morrer mesmo. Agora, o que estão falando também é que isso pode ser um aviso para o Prigozhin, né? O Prigozhin, de novo, ele está crescendo muito politicamente na Rússia. Por quê? Porque o Putin está sendo visto, acaba sendo visto pelos russos como alguém que não está sendo capaz de levar essa guerra, né? E o Prigozhin, ao contrário, foi lá para a linha de frente, apareceu lá nas minas de sal de Soledar, estava lá na linha de frente mesmo, né? E isso dá uma visão realmente de uma pessoa com mais coragem, com mais capacidade de levar a guerra. O Putin não foi ainda na Ucrânia, nos territórios invadidos, em momento algum falou que ia, depois desistiu, não sei o que lá. Enfim, a questão é essa, né? O Prigozhin está crescendo politicamente. E daí você começa a ter esse tipo de problema com o próprio exército russo. Será que foi o início dessa guerra aberta entre os dois? Bom, a gente teve hoje mais um ataque covarde dos russos aqui na Universidade de Kharkiv. Lançaram os mísseis S-300 aqui na Universidade de Kharkiv. Dá para ver que destruíram aqui vários andares aqui da parte de cima da universidade. Mais uma vez uma ação contra alvos civis. Não tem sentido nenhum isso daqui, né? Infelizmente. Agora, houve ataques também aqui na região de Luhansk. Os ucranianos atingiram um agrupamento de tropas russas aqui em Luhansk. E vocês lembram, ontem a gente falou sobre um ataque ucraniano a Donetsk. Na verdade, Donetsk, foram vários ataques ucranianos em Donetsk ontem, né? E hoje os russos publicaram essa imagem dizendo que esses ataques ucranianos foram em áreas residenciais, áreas que não tinham objetivos militares, né? Bom, olha só, Donetsk é uma cidade na linha de frente, é uma cidade que tem muita coisa militar. Não dá para saber se tinha alguma coisa militar aqui ou não, mas tem muito pouco civil lá a essa altura do campeonato. Donetsk foi totalmente destruída já em 2014, na época da invasão russa, lá do início dessa confusão toda. Então, no final das contas, muito pouco provável ter civil aqui. Se foi destruído, é porque devia ser militar mesmo, no caso lá de Donetsk, né? É muito diferente do caso de Kharkiv, evidentemente. Kharkiv não é uma cidade na linha de frente, não é uma cidade que esteja oferecendo nenhum risco para nenhum dos dois lados. Donetsk, sim, Donetsk está bem na linha de frente aqui e já há bastante tempo. Bom, os ucranianos também atingiram o Yacht Club na margem esquerda do rio Dnipro, ali na região de Kherson, né? Então, aqui, na verdade, próximo à Nova Kakhovka, a ideia foi justamente destruir iates e navios e barcos que eram usados pelos russos para fazer a travessia ali. Então, os ucranianos já limparam a região ali, deram uma limpada, né? No total, a artilharia de longo alcance ucraniana nessa noite atingiu um posto de comando, 2 concentrações de tropas e um lançador de foguetes TOS-1 usado pelos russos, né? Bom, essa história aqui é bem interessante. Essa daqui certamente foi uma das concentrações de tropas aqui, né? Em Vuhledar, hoje, dia 5/2, no update de 7h30 da manhã. Então, antes de lançar uma ofensiva em Vuhledar, mais uma ofensiva, a gente já viu, os russos tentaram fazer ofensivas aí em Vuhledar, a gente contou esse caso já ontem, Vuhledar fica aqui. Os russos chegaram a tomar essas dachas que ficam nessa região aqui a leste de Vuhledar, mas não conseguiram entrar na cidade. Depois os ucranianos lançaram um contra-ataque aqui e expulsaram eles dessa região. E desde então eles estão tentando avançar, fazer flancos aqui, mas não conseguem. E eles tentaram iam tentar uma nova ofensiva. Colocaram um monte de forças na cidade de Kirilivka. Kirilivka é essa cidade aqui, ó, Kirilivka, aqui embaixo. Então estavam se preparando aqui para avançar para Vuhledar, provavelmente aqui através de Pavlivka, para tentar novamente fazer mais uma ofensiva aqui. Os ucranianos ficaram sabendo disso, né? Os russos estavam usando essa área aqui, ó,
A parte central da cidade, prédios da administração da cidade e educação, né, alguma escola lá, estavam sendo usadas como uma área de agrupamento dos inimigos, das forças russas, antes de serem enviadas lá para a linha de frente. E daí, evidentemente, os ucranianos fizeram a festa aqui, mandaram uns ramarzinhos aqui a destruir a região toda, e isso gerou grandes causalidades. As estimativas variam entre 30 e 200 russos mortos, né? Os russos fingiram que nada aconteceu e nem mencionaram esse ataque, que é lógico que não vão fazer isso. Eles estão preparando para a grande ofensiva que eles vão fazer e eles têm medo de que essa grande ofensiva acabe sendo desestimulada, digamos assim, com o anúncio de tantas mortes aí já em preparação dessas ofensivas, né? Bom, uma outra informação que veio aqui do Khodakovsky é a seguinte, né? Olha só, na direção de Wuhledar, o inimigo tem testado as defesas nas últimas 2 noites, levando a suspeitas de uma contraofensiva. Em caso de confirmação dessas conclusões, a transferência de forças inimigas suficientes de Dimitrov na direção de Wuhledar foi noticiada hoje, né? De acordo com dados de inteligência, a quantidade de forças e capacidade ucraniana podem alterar essa situação aqui no setor. E nossas tropas estão em máxima prontidão de combate. Ou seja, vocês repararam uma coisa? Todo dia o Wuhledar, quando ele fala alguma coisa aqui da região, ele fala que a situação ou não mudou nada, ou os russos tentaram alguma coisa, tá muito difícil, coisa e tal. Hoje ele não falou nada. Ele só falou desse caso aqui de Kirilivka, né, que foi um ataque na retaguarda e coisa e tal. Mas não falou sobre Wuhledar em si. Pode ser que os ucranianos estejam fazendo uma ofensiva por lá. Justamente por isso ele não falaria nada, porque, né, ele não pode falar, evidentemente, da ofensiva. Enfim, vamos ver como é que vai ficar a situação ali em Wuhledar aí nos próximos dias, né? Se em Wuhledar a situação parece que está boa para os ucranianos, eles estão conseguindo resistir aos avanços russos e até talvez fazer alguma ofensiva ali, na cidade de Bakhmut a situação está cada vez mais complicada. Segundo o Ozint Defender aqui, o exército russo e as forças do Wagner lançaram um grande assalto na cidade de Bakhmut nas últimas horas. Isso aqui a gente está falando agora mesmo de ontem, hoje cedo, né? De acordo com o comandante ucraniano dentro da cidade, a situação é bastante tensa e muito difícil, com o assalto russo sendo o mais forte que eles já viram, né? Segundo esse comandante, as forças ucranianas estão se preparando para uma defesa pesada no norte e no leste de Bakhmut. Então, só para a gente se localizar aqui, o norte e o leste seriam as direções em que estaria havendo esse avanço. A gente sabe que aqui no sul os russos estão tentando cortar a T-0504 aqui por baixo, cortaram já a M03 aqui, já é difícil os ucranianos usarem a M03 para abastecer a cidade. Agora, ainda tem rotas para abastecimento dos ucranianos aqui. Pode ser que os russos tenham percebido que eles não vão conseguir fazer o cerco completo, né? Eles precisariam ainda tomar essa região aqui para ter pelo menos alcance de fogo sobre essa outra estrada aqui, que é a O0506, que ainda abastece Bakhmut, né? Então pode ser que eles tenham percebido o problema, que eles não vão conseguir fechar isso daqui, e estão lançando um ataque direto, frontal, aqui a Bakhmut. Uma das possibilidades, como eu falei, a gente sabe que dia 20 o Putin falou que vai fazer um pronunciamento na Assembleia Russa e ele certamente quer mostrar alguma coisa. Então é possível que seja essa última tentativa de tomar Bakhmut antes do dia 20 para ele poder usar isso na questão política lá na Rússia, né? Então é realmente uma situação complicada que está acontecendo lá. Segundo o Noel, ele está falando aqui que as forças do Wagner disseram que conseguiram entrar em Stupki, na parte norte aqui de Bakhmut, e isso mas isso daqui é apenas eles falando, então não dá para saber exatamente o que foi, se conseguiu ou não conseguiu. Seria justamente nessa região aqui, ou seja, seria tomar essa grande interseção que tem aqui,
Essa interseção ela já não está sendo usada pelos ucranianos por conta dela estar já muito próximo da linha de frente, não dá para passar coisa aqui, mas de qualquer forma os russos tomando essa interseção aqui torna a situação toda muito complicada aqui para os ucranianos, né? Já elimina mais um monte de outras possibilidades de abastecimento aqui, mas lembrando, a gente não tem confirmação disso daí, nem visual, nem oficial. E, além disso, a gente sabe que a Federação Russa está concentrando equipamentos e pessoal para fazer uma ofensiva decisiva na região de Bakhmut e na parte leste de Luhansk, né? Ou seja, a gente já tinha falado sobre isso. Aqui em Bakhmut, os russos querem fazer uma grande ofensiva aqui e também aqui em Kreminá, né? O que pode estar acontecendo nesse momento é justamente já o início disso daí. A gente já falou que aqui em Kreminá os russos já passaram para a ofensiva, já estão tentando avançar, não estão conseguindo, os ucranianos estão conseguindo segurar eles por hora, mas eles estão começando, já foram para a ofensiva aqui. Os ucranianos que estavam atacando Kreminá já não conseguem atacar diretamente Kreminá, porque tem que focar mais na defesa agora para evitar que eles avancem, né? E a ideia, muito provavelmente, deles aqui é de Kreminá tentar retomar Lima e daqui de Soledar também fechar essa parte aqui, inutilizando Siversk, que é uma grande área aqui de concentração de tropas ucranianas, né? Essa é a tentativa dos russos, está claro que eles iam fazer isso. O que a gente sabe agora é que parece que sim, começou nesse momento agora. Estão fazendo muita força nesses dois lados, mas a gente vai ver mais adiante, existe muita suspeita de que, embora eles estejam fazendo isso, né, pode ser que eles não consigam muita coisa no final das contas, né? O Kiani está falando que muita gente está se perguntando onde será a próxima grande ofensiva ucraniana, o pessoal falando não, que os russos estão preparando uma nova ofensiva, coisa e tal. Agora, ele falou que é maluco as pessoas ignorarem o fato de que a ofensiva já está acontecendo agora, aqui na área de Bakhmut. Eles já estão fazendo essa ofensiva, isso já é essa ofensiva deles na região, né? E faz sentido isso mesmo, ele tem razão nesse aspecto, né? O próprio Zelensky reconheceu que a situação na linha de frente está se tornando mais complicada. Então, o Kremlin está querendo uma vitória significativa no campo de batalha, depois de meses de não conseguir fazer nada, e estão tentando tomar Bakhmut, né? Então até o Zelensky reconheceu que, de fato, a situação tá bastante crítica ali em Bakhmut, né? E, bom, como eu falei para vocês, não se descarta, evidentemente, os ucranianos abandonarem a cidade, né? Fazerem um recuo aqui. Isso, desde o momento que os russos conseguiram tomar Soledar e, portanto, fecharam a M3 aqui, se os ucranianos tivessem conseguido manter essas tropas contidas aqui em Soledar, o problema seria menor, mas o fato é que eles não conseguiram, né? A gente está sabendo que os russos continuaram aqui, atravessaram o Bakhmutsk, que é esse riozinho aqui, né? Tomaram mais cidades aqui para norte também, então não conseguiram conter eles aqui. Com isso, fica realmente complicada a situação. Lembra, é verdade, eles ainda tem essa rota aqui, a O0506, que eles podem usar sem muitos problemas para abastecer a cidade, mas lembra, tem muita gente, muito ucraniano aqui, muito equipamento aqui. Os ucranianos não podem se dar ao luxo de deixar para a última hora, quando não tiver mais nenhuma rota livre para tirar, para fazer o recuo. Eles têm que fazer o recuo enquanto ainda tem possibilidades disso, né? Então, não sei o que está acontecendo, mas é possível que realmente essa grande ofensiva russa aqui em Bakhmut tenha esse objetivo de mostrar isso lá para fevereiro, e talvez os ucranianos tenham reconhecido que é hora de sair mesmo de Bakhmut. Bakhmut não é uma cidade particularmente estratégica, não tem grandes problemas. Agora, a questão toda é se eles conseguem sair de Bakhmut e conter o avanço russo, porque o grande risco é eles saírem de Bakhmut, onde é uma posição fortificada, muito boa, e não conseguirem conter esse avanço mais adiante, né? Vamos aproveitar e dar uma revisão geral aqui na linha de frente do DEFMON. E ele está falando aqui sobre a situação as temperaturas que estão novamente diminuindo, né, na região ali. Aqui em Svatov, os russos tentaram avançar em Nevsky e também aqui em Marinka, ou Erlivka é aqui, né? Estão tentando avançar nessa região aqui.
O objetivo dos russos é chegar novamente ao rio Oskil. Eles querem retomar até o rio Oskil, ou seja, Lima, né? Não acho que vão conseguir não, mas esse é o objetivo deles. Esse aqui é o rio Zerebets. Os ucranianos já fizeram uma defesa aqui nesse rio Zerebets e já avançaram para cá, né? Então o lado de cá do rio Zerebets já está sendo conquistado pelos ucranianos, tá? Os ucranianos estavam avançando nessa direção, agora os russos estão tentando avançar aqui. O rio Oskil é essa outra linha mais aqui para trás. Deixa eu tirar minha cabeça aqui, que fica mais fácil de ver. Aqui é o rio Oskil, isso é o objetivo dos russos. Evidentemente eles não vão conseguir chegar. Aqui vendo a mesma região um pouco mais ao sul, Dibrova, que já esteve nas mãos dos ucranianos, bem como Kaminsky, essa outra cidadezinha aqui. São dois vilarejos, tá muito pequenininho isso daqui. Já esteve nas mãos dos ucranianos, agora parece que os russos estão avançando aqui, retomaram esses vilarejos e estão pressionando as tropas ucranianas nessa região, né? É o que o pessoal falou, essa aqui já é a grande ofensiva russa que estava sendo planejada, que eles iam fazer, acontecer e coisa e tal, isso aqui já é isso. Só que eles não estão conseguindo avançar muito rápido não, né? A gente falou sobre isso ontem, que o Raibar disse que capturou Bilorivka, mas não tem nenhuma evidência disso. Bilorivka é essa cidade aqui, né? Essa região toda que a gente está falando aqui é a região de Kreminá, e Bilorivka é essa cidade aqui que os russos disseram que tomaram ela, mas não tem evidência nenhuma disso daí. Aqui em Bakhmut continuam as brigas muito fortes aqui em torno de Krasnohoran e também aqui no leste de Bakhmut, né, os russos têm forçado aqui, mas o maior risco do ponto de vista estratégico para os ucranianos é aqui embaixo em Ivanivsky, né? Como a gente explicou, se os russos conseguirem tomar essa parte alta aqui, ó, isso aqui é uma parte mais alta, tá vendo? Ainda tem muitas tropas ucranianas aqui, mas se os russos conseguirem tomar essa parte mais alta aqui, eles vão ter linha de fogo daquela rota O0506 nessa região aqui. Essa rota ela vem numa posição mais alta aqui, mas de repente desce aqui para uma posição mais baixa e entra em Bakhmut. Se os russos conseguirem tomar essa área aqui, eles têm poder de fogo direto nessa estrada e com isso já fica mais complicada ainda a situação em Bakhmut. Mas por hora, os russos não estão conseguindo avançar por aqui não. Estão conseguindo chegar aqui já quase na T0504, mas nessa região que seria realmente mais crítica ainda, não conseguem. O Instituto para Estudo da Guerra fala que essa ofensiva russa provavelmente não vai tentar a cidade de Zaporizhia. A gente viu algumas semanas atrás, né, os russos tentando aqui na região de Oryhiv chegar a Zaporizhia e coisa e tal, mas como a gente viu era besteira, não conseguiram avançar nada aqui. Tudo indica, segundo o Instituto para Estudo da Guerra, que o esforço russo vai se concentrar mesmo nessa região aqui, entre Kreminá e Soledar. Ele fala aqui que ainda tem muitas movimentações de tropas ali em direção a Vuhledar, então os russos ainda vão tentar também tomar Vuhledar, e que o objetivo lógico que está traçado é retomar a totalidade de Luhansk e Donetsk até março, como Putin pediu, o que é impossível no final das contas. Como que esse pessoal acha que vai conseguir isso, né? Mesmo que tomem Bakhmut, nós estamos em fevereiro, final de março, a gente quer dizer daqui a 40 dias, 50 dias, não tem nenhuma chance dos russos tomarem. O limite de Donetsk, né, é essa região, essa linha tracejada aqui, ó. Eles teriam que tomar ainda duas cidades enormes, que são Sloviansk e Kramatorsk. Ainda tem outras cidades, Konstantinivka é maior do que Bakhmut, fica aqui do lado. Teriam que tomar Konstantinivka também. Druzhivka, tem várias outras cidades aqui grandes nessa região, todas elas fortificadas, e principalmente Kramatorsk e Sloviansk não seria fácil os russos tomarem aqui, né? Em tese, eles tomarem todo o Luhansk não seria de todo impossível, como a gente falou. Aqui está o rio Zerebets, que é mais ou menos a linha de frente aqui, né? Os ucranianos já passaram para cá, pode ser que os russos tomem até o rio Zerebets, mas eles querem, na verdade, tomar até o rio Oskil, que é esse outro rio maior aqui. Isso aqui é uma represa, né, sobre o rio Oskil, na verdade. E aí isso implicaria em tomar toda a parte de Liman e Yampil. Toda essa região aqui é Donetsk, tá? Eles teriam que tomar isso daqui para cumprir esse objetivo, né?
Enfim, o que o pessoal aqui do Instituto para Estudo da Guerra fala é que eles continuam planejando para essa grande ofensiva e coisa e tal, e parece que o Ministério da Defesa está fazendo esforços para integrar as forças adicionais ao exército russo. Olha de novo, a briga que eu falei, o grupo militar lá do Wagner hoje é uma companhia independente, eles estão querendo agora integrar isso na estrutura do exército russo, né? Os batalhões voluntários, que tem vários agora, várias companhias mercenárias lá, os russos querem integrar isso dentro do exército profissional e isso pode estar dando problema com o Prigozhin. Pode ser que esse caso lá do Berengue tenha sido justamente um aviso, né, para o Prigozhin, né? Agora, o curioso é isso daqui, como eu falei, né, tudo indica, se você olhar de maneira fria o que os russos estão fazendo, eles estão tentando atingir o objetivo dado pelo Putin de tomar Donetsk totalmente, até o final de março. Só que é um objetivo impossível. Como que os russos acham sequer que eles podem conseguir isso, né? E aí, de repente, tem aqui uma postagem aqui no Grey Zone, né, que é justamente o blogger do grupo Wagner, falando sobre, olha só, nos olhares da liderança, tudo tá beleza. Nós estamos com rios de mel, bancos de biscoito, unicórnios cor-de-rosa, nossos tanques explodem toda a galáxia, a nossa tropa confidentemente quebra tudo no mundo e coisa e tal, o inimigo está em seu último suspiro e coisa e tal. Qual que é o problema que eles estão falando aqui? É um problema que a gente já mencionou, que é típico da cultura russa, é típico da hierarquia russa. Na verdade, isso é um problema de toda hierarquia muito rígida, né? Ninguém gosta de dar má notícia para o superior. E dar uma notícia para o superior, você vai ser questionado, você vai ter que explicar, vai ter que justificar o que você falou. Se você dá uma boa notícia, o superior acredita. Aí pronto, não tem problema, fica tudo tranquilo. Então, com essa política na estrutura russa, foi o que, de certa forma, o que levou a essa guerra, porque o Putin achava mesmo que iria tomar a Ucrânia em poucas horas, porque ele recebia um monte de relatórios da inteligência dizendo que não, muitos ucranianos querem se associar à Rússia, os russos serão recebidos como libertadores, e não, que o exército rejeita o próprio Zelensky, então quando a gente entrar, vai todo mundo se bandear para o lado da Rússia e vamos tirar o Zelensky do poder e coisa e tal. Então, o Putin acreditou nesses relatórios cor-de-rosa, nesses relatórios dizendo que está tudo bem, tudo certo, que a Rússia é o máximo, que a Ucrânia já está caindo, e tomou a decisão errada de fazer a invasão. E essa cultura nunca acabou, né? Isso continua acontecendo mesmo depois desse erro terrível. E eles estão falando aqui justamente isso, que continua essa política, né? Por que o exército russo, por que o alto comando russo está planejando uma grande ofensiva para tomar o Donetsk inteiro, sendo que eles não conseguem tomar Bakhmut, estão com uma dificuldade, estão desde agosto do ano passado tentando tomar Bakhmut e não conseguem, e acham que vão tomar Konstantinivka, que é maior do que Bakhmut, vão tomar Druzhivka, que é aqui, Kramatorsk, que é ainda maior, Kramatorsk e Sloviansk, que são cidades enormes. Para tomar isso daqui vai ser muito complicado, são muito protegidas, então não tem chance nenhuma, mas é aquele negócio. Eles estão se baseando em relatórios que estão dizendo que não, que quando eles mandam inspetores, né, para fazer a avaliação de como é que estão as unidades, os inspetores não estão nem aí, eles preparam uma unidade de apresentação que, né, fica todo mundo limpinho, aí tá todo mundo com o uniforme completo, com as armas carregadas, com tudo certo, nada faltando, e os caras só falando boas notícias, mas aquilo é aquela unidade que o cara foi inspecionar. O resto das forças tá em petição de miséria, tá totalmente faltando coisa e tal. Então, no final das contas, isso ainda piora a situação, porque o alto comando acaba tomando decisão errada, achando que tem uma força que não tem, né? Ou seja, esse é o grande erro. E o que ele fala aqui no final, ele ainda fala assim que e o grande risco é que a gente está acabando desidratando as nossas forças e levando a fadiga, de forma que está se abrindo, no final vai se abrir a possibilidade de uma contraofensiva ucraniana, né? E nesse sentido também, o Igor Strelkov, né, que é aquele criminoso de guerra, que foi o cara que organizou a, entre aspas, República Separatista de Donetsk, entre aspas, porque nunca existiu um movimento separatista naquela região, foram os russos. O Igor Strelkov, ou Igor Girkin, que é esse cara aqui,
Ele foi o operativo, ele é um coronel do exército russo e é do FSB, e ele lá em 2014 montou essa coisa toda de DNR ali na região, né? Então ele está falando aqui que ele acha também que a Rússia não está pronta para uma ofensiva maior, e isso pode acabar pior do que a de-escalação lá de Kiev, né? Então o que ele está falando aqui em termos de argumento é basicamente o mesmo que o outro grupo falou aqui no Grey Zone, né, que o pessoal do Wagner falou aqui no Grey Zone, que o exército russo está achando que a situação é uma, a situação não é essa, e vai se jogar nessa contraofensiva que vai diminuir a capacidade de defesa dos russos. Isso vai possibilitar depois uma contraofensiva ucraniana que pode ser desesperadora, né? Что, собственно, пропаганда и втюхивает нашим населением активнейшим образом на предмет того, что ребята, значит, Украина вот. A propaganda russa está tentando dizer para as pessoas que a Ucrânia está para colapsar a qualquer momento e não precisa de mais mobilizados e coisa e tal, e a visão dele é que não é bem isso, que na verdade os russos vão acabar se ferrando fazendo essa ofensiva neste momento, né? Bom, os ucranianos continuam treinando nos equipamentos da OTAN. Isso aqui são imagens do treinamento dos ucranianos no Challenger. Então isso aqui é um tanque de treino, né? Dá para ver que ele não é blindado como os outros, mas é justamente para ensinar a usar o tanque. Isso aqui está acontecendo lá na Inglaterra, bom sinal aí o treinamento ucraniano, né? E por outro lado, os russos estão com problemas com a questão das sanções, né? Olha só esse avião russo, um Boeing 767 da Russian Azur Air, acabou de explodir o motor dele ao tentar decolar na Tailândia em direção a Moscou. Acabou que interditou todo o aeroporto lá da região, né? Porque o avião explodiu na pista. Olha só, impressionante mesmo, explodiu a turbina. Falta de manutenção. Aí você vê, caramba, quem é maluco de comprar uma passagem nessas companhias russas, né? Tem que ser muito corajoso, realmente. É uma informação do Bangkok Post, né, lá na Tailândia, né? Bom, saiu uma reportagem muito interessante aqui no The Guardian sobre a força especialista ucraniana que atua na parte de trás. Então, os ucranianos têm o chamado Bratstavo Battalion, um grupo de voluntários ucranianos que fazem ações na retaguarda, matando pessoas importantes, sequestrando oficiais do Kremlin, coisa e tal. Ou seja, isso é algo muito positivo. A gente sabe que tem muita ação ucraniana na retaguarda, né? É bem interessante ver isso daí. Essa notícia aqui diz que os Estados Unidos já vão mandar o dinheiro retirado de oligarcas russos para ajudar a Ucrânia. A gente sabe que isso já está definido há bastante tempo, que tanto a Europa quanto os Estados Unidos congelaram as reservas russas com o intuito de usá-las para fazer a reconstrução da Ucrânia, né? Mas aqui é a primeira notícia de que já foi mandado parte dessa ajuda para a Ucrânia, justamente para auxiliar no esforço de guerra, né? Isso daqui são contas bancárias e depósitos feitos tanto pelo governo russo quanto por pessoas sancionadas, né? Que são os oligarcas russos lá. Então é excelente, é isso daí, é um dos caminhos para os russos pagarem pelo que estão fazendo na Ucrânia. O outro vai ser, evidentemente, com compensação de guerra, que os russos vão ter que pagar por muitas e muitas gerações ainda. Bom, eu gostei de ver essa notícia aqui na Gazeta do Povo, falando sobre, criticando o Lula pelo posicionamento dele. Eu fico feliz porque a Gazeta do Povo é um veículo mais à direita aqui no Brasil, e eu tô muito preocupado que tem vários veículos mais à direita. É verdade que a esquerda também tem isso, né? Mas a direita devia perceber aqui no Brasil que é errado apoiar a Rússia. Não pode, não tem essa consideração. A esquerda vai apoiar, é lógico que a esquerda vai apoiar. A esquerda apoia tudo quanto é tipo de ditador que tem no mundo. Lógico que vão apoiar os russos, né? Mas a direita não pode cair nessa armadilha. E eu vejo muita gente, muito propagandista de direita caindo nesse troço, muita gente que está com orientação caindo nesse papo de que a Rússia, que não temos que ficar neutros e coisa e tal. Enfim,
estão criticando aqui Lula, e criticaram Bolsonaro também, mas é o que eles falam aqui, o que eu falei também no meu vídeo, outro dia mesmo que eu falei sobre isso, que embora Bolsonaro também não tenha criticado os russos, também tenha ficado em cima do muro, era muito mais fácil para ele mudar o alinhamento do que para o Lula. O Lula não, o alinhamento do Lula é todo, com ditadores sanguinários, autoritários em todo o mundo, né? O Lula é alinhamento automático com o pior que tem no mundo. Uma tristeza ver isso acontecendo no Brasil, mas enfim, é essa a situação, né? É bom que a Gazeta do Povo não embarcou nessa onda de achar que, não, essa guerra a gente não tem nada a ver. Eles falam que é um editorial, é da própria Gazeta do Povo, e falando que não dá para tomar outra posição nessa guerra que não seja do lado da Ucrânia. Essa não é uma guerra que tem a zona cinzenta, que não tem uma discussão. Não, essa guerra é uma guerra de invasão criminosa do território ucraniano pela Rússia. Só tem um lado certo e é o lado da Ucrânia. Qualquer coisa, ficar no meio, em cima do muro já é um absurdo. Parabéns ao pessoal da Gazeta do Povo por isso daqui. Bom, eu vou passar a colocar agora no final de todos os meus vídeos indicações para quem quiser ajudar a Ucrânia, tá? Eu já fiz alguns vídeos fazendo essas indicações, mas eu acho que é importante manter esse caminho. Tem muita gente que quer ajudar a Ucrânia, que percebe o problema que está acontecendo, que sabe que essa luta é uma luta de todas as pessoas que pretendem ser livres no mundo. Se você deixar um Estado como a Rússia invadir o outro só porque tem mais força, a gente nunca mais vai ter paz no mundo. A luta da Ucrânia é a luta de todas as pessoas que querem liberdade no mundo. Então eu vou apresentar aqui algumas opções para quem quiser doar dinheiro para a Ucrânia, tá? Bom, esse site aqui é o site u24.gov.ua, é a iniciativa United 24, e aqui você pode doar de diversas maneiras. Você pode doar com Bitcoin, com criptomoedas, com transferência bancária, um monte de formas de doar. Além disso, se você, por exemplo, não quer doar dinheiro para armas, né, para a área de defesa e retirada de minas, né, eu quero ajudar, mas eu quero ajudar só na questão médica, né, de apoio médico, ou então na reconstrução da Ucrânia, você pode direcionar a sua doação para o que você quiser fazer. Esse site aqui é bem detalhado, permite um monte de coisa, tem a prestação de contas toda aqui. Além disso, olha só, companhias que podem ajudar a Ucrânia com necessidades específicas. Então você pode ver quais são as necessidades da Ucrânia. De repente a sua companhia pode ajudar, não com dinheiro, mas enviando algum equipamento, alguma coisa assim, né? Mas, enfim, aqui é o site mais fácil de você doar para a Ucrânia, é através daqui. Agora, eu sou um canal anarcocapitalista, então o governo, nesse momento, eu entendo que é necessário, é a única arma possível nesse tipo de guerra. A minha visão de mundo eu já expliquei para vocês, a gente está transcendendo essa ideia de países com fronteiras fixas, então em muito pouco tempo esse negócio de país não vai mais fazer sentido de governo, mas neste momento ainda não estamos lá, e é só o governo da Ucrânia mesmo que pode fazer frente ao governo da Rússia. De qualquer forma, eu, por exemplo, não me sinto bem doando para o governo da Ucrânia. Então, existe o Dmytro Zluktenko, que é um rapaz de Lviv, que tem um site aqui chamado Dzigaspor. Dziga é o nome do cachorro dele, e ele tem vários amigos nos militares lá na Ucrânia, então ele tem comprado várias coisas, então ele compra aqui várias parcelas para equipamentos para mandar lá para a linha de frente. Tudo isso daqui são equipamentos que ele compra e manda lá para a linha de frente, né? E ele presta conta de tudo e coisa e tal. Enfim, eu acho que para quem quer fazer uma doação de forma mais direta para uma pessoa, né, porque está ajudando o esforço de guerra ucraniano, eu recomendo a conta aqui do Dmytro e o site dele, que é o Dzigaspor aqui, né? Dá para fazer também, mandar por criptomoedas, transferência bancária, cartão de crédito ou PayPal, então é tranquilo, né? E por último, se você quiser doar para a loja Saint Javelin, é a que vende aquelas camisas bacanas. De vez em quando eu uso essa camisa da Saint Javelin, né, que é a imagem de uma santa aqui com o javelin, uma arma. E aqui você pode comprar camisas e coisas, se você prefere comprar um merchandising, coisa e tal. Esse pessoal aqui é baseado no Canadá, mas também todo o lucro que eles têm é enviado para a Ucrânia.
Então tem um monte de produtos aqui que você pode adquirir aqui na loja deles, e eu atesto para vocês, chega o produto aqui no Brasil. Demora, tá? Demora um pouco para chegar, mas chega aqui no Brasil. As camisas não são baratas, mas a ideia aqui é ajudar, muito mais. Você ajuda e tem uma camisa de brinde no final das contas, né? Eu agradeço aí a todo mundo que ajudar a Ucrânia. Lembra, essa causa não é só dos ucranianos, é de todos nós. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.